Então, a gente vai começar, de fato, agora falando, conhecendo um pouquinho sobre o protocolo HTTP. A gente precisa entender um pouquinho do HTTP para poder falar sobre segurança de API web, tá? Não dá para chegar direto na API, porque o negócio não é tão assim, direto. Então, é legal conhecer um pouquinho. Né? E aí eu começo assim, perguntando o que todo mundo conhece sobre HTTP. Eu acho que alguém vai dizer, o HTTP é o protocolo da web. É um protocolo que funciona na porta 80. Né? É o protocolo que a gente usa ali quando vai usar o nosso navegador. Né? Você coloca lá um site e ele automaticamente já completa com aquele famoso HTTP : //. Né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de entendimento de como é que funciona o HTTP. Então, eu apresento uma pilha, né? E aí sim, de fato, aqui é um conhecimento do pessoal de redes, uma pilha de camada de protocolos, né? Vamos chamar assim. Quem viu redes deve ter visto a pilha OSI e deve ter visto a famosa pilha TCP/IP. Então, de forma geral, quando a gente está utilizando algum tipo de aplicação, de comunicação, vou falar mais de internet agora, né? A nossa informação ela é estruturada dessa forma aqui, tá? Ela tá propositalmente invertido, tá? Então, a parte em azul ali, o packet structure, ele é a parte de baixo. Ele seria ali como é que o nosso pacote a nossa informação ela é organizada, empacotada para ela ser enviada, seja ela por um link sem fio, seja ela por uma rede cabeada, pela tecnologia A, B, C, D, tá? Então, para a gente que está aqui na área de segurança, eu não estou muito preocupado qual é o tipo de infra que eu tenho embaixo para enviar o meu pacote. Vocês devem conhecer gigabit internet, Ethernet, esse tipo de coisa. Né? Na minha época tinha um negócio chamado ATM, tem vários padrões, isso não me interessa. Interessa que tem uma infraestrutura embaixo que sabe receber a informação, né? E ela vai tratar a informação e vai enviar até o nosso destinatário, e aí vem a resposta e vice-versa, porque a gente tem uma comunicação. Em cima dessa camada de estrutura, tem a camada do protocolo IP, né? Quem pagou redes é a camada de redes, de fato, tá? E o IP é o protocolo padrão, né? É um protocolo que foi criado lá nos anos 80 para servir de meia boca enquanto especificava um protocolo oficial, e acabou que o protocolo oficial ficou tão complexo que não valia a pena usar mais. E o IP, que era um protocolo muito fácil de usar, foi implementado facilmente, acabou se tornando o protocolo oficial de comunicação na internet. Por isso que é a pilha TCP/IP. Então, o IP, a camada IP, IP headers, né, são os cabeçalhos da camada IP. E o IP é o nosso protocolo. Uma coisa legal para falar sobre o IP é que ele é um protocolo sem conexão. Tá? Então, quem pagou redes vai lembrar. Para quem não pagou redes, o que quer dizer isso? Quando eu digo que um protocolo é sem conexão, a melhor analogia é o antigo sistema de cartas. Certo? Como é que era uma coisa sem conexão? Você escrevia a tua cartinha, colocava lá o endereço, né? Quem é o teu destinatário? Zezinho, Huguinho, Luizinho, rua tal, endereço tal. Você colocava num local, que era a caixa de correio, ou ia direto à agência do correio. Aquela carta era processada, aí alguém pegava lá e dizia assim, o Huguinho, o Zezinho é lá no bairro do Japim. Então, essa carta aí era enviada até uma central de distribuição, próxima ao Japim. De lá, um carteiro pegava aquela carta e ia até a casa do Zezinho, Huguinho e Luizinho e entregava. Essa mesma coisa, entendeu? O IP funciona assim, ele não tem uma ligação direta estabelecida entre a minha casa e a casa do Huguinho, Zezinho, Luizinho, tá? Eu uso um intermediário, o meu intermediário é a rede, tudo bem? Por isso que é um protocolo que a gente fala que ele não tem estado, ele também não dá garantia, né? Eu podia enviar uma carta e pode ser que a carta, sei lá, pegasse fogo, se perdesse pelo correio, e essa minha carta nunca seria entregue ao Huguinho, Zezinho, Luizinho, tá bom? Só que em cima dessa camada de rede, se criou uma camada de transporte, né? Tem vários protocolos para transportar a informação. E o TCP, por isso que a camada TCP/IP, é o protocolo da camada de transporte mais usado. Por quê? Porque ele é um protocolo que oferece conexão, ele oferece garantias, né? Pensa que isso foi criado nos anos 80.
Nos anos 80, a gente não tinha fibra ótica. A gente tinha linha de escada, né? Quem já ouviu aquele barulhinho de modem, aquele negócio arranhando, era aquilo que funcionava. As linhas, eu entrei na UFAM em 94. A maior linha de comunicação tinha 64 kbits. Hoje eu tenho na minha casa 200 mega de informação, né? Então naquela época era 64K. Então a linha de comunicação, a infraestrutura era muito ruim. Como o protocolo TCP, como o protocolo IP não tinha essa garantia de entrega, né? Você enviava e esperava que alguém no meio do caminho recebesse, entendesse e fosse enviando para o próximo, né? Era você, caixa do correio central, outra central, correio, a casa do Huguinho, Zezinho, Luizinho. Então, o TCP ele foi criado para criar isso. Então, o TCP tem um negócio que eu vou ter que falar agora, que é chamado de three-way handshake. Então, sempre que eu quero fazer uma conexão utilizando o TCP, é como se eu enviasse uma comunicação assim, Huguinho, Zezinho, Luizinho, vamos conversar? Aí eles recebem essa informação e me respondem, oi, Feitosa, vamos conversar. Aí eu respondo de novo, legal, então temos agora uma conexão criada. Então, eles têm 3 etapas, né? Eu envio para quem eu quero conversar, essa pessoa me devolve dizendo que quer conversar comigo e eu confirmo que recebi que ele quer conversar comigo. Então, eu tenho 3 etapas, por isso que é o three-way, né? 3 formas, 3 maneiras, para fazer troca de informação e no final, quando todo mundo confirma aqui, eu tenho uma espécie de conexão estabelecida. Pensando assim, é como se eu tivesse um túnel direto daqui da minha casa até a casa do Huguinho, Zezinho e Luizinho. É por isso que o TCP é importante. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, assim, a gente tem uma infraestrutura que hoje não nos interessa e hoje ela é muito melhor do que ela era antigamente, não tenho dúvida disso. Temos um protocolo que faz o roteamento, que é o protocolo IP, que é um protocolo sem conexão, digamos assim, não confiável. E temos um protocolo na camada de transporte, que fica acima da camada de rede, que é confiável, que é o TCP. Tem o UDP, que é colega do TCP, que faz as mesmas coisas, só que ele é igual ao IP, ele não é confiável, então ele não estabelece essa conexão, tudo bem? E em cima do TCP, nós temos as camadas, as aplicações. Então, no nosso caso aqui, eu coloquei o protocolo HTTP em cima do TCP. Por quê? O meu navegador, quando ele está lá, quando eu estou usando o Google, por exemplo, eu tenho uma aplicação onde eu quero ver algum tipo de conteúdo, né, que é o que está aqui, e esse conteúdo ele é processado, manipulado, utilizando o protocolo HTTP. Então, eu estou no meu navegador, estou lá, mandei abrir a página do Google, pronto. Gerei nisso uma requisição HTTP. Essa requisição HTTP, que é a minha camada de aplicação, é o meu aplicativo, ela foi enviada para a camada de transporte, que é o TCP. O TCP vai pegar essa informação, vai manipular, vai encaminhar para o IP, que vai manipular e vai dizer assim, ó, eu quero chegar lá no Google. Qual é o endereço do Google? Ah, é esse aqui, ó. Ele manda para a rede. Então, no meu caso, por exemplo, vai mandar para a rede da NET, tá claro? A rede da Claro, em algum lugar, vai dizer assim, para chegar no Google, tem que pegar esse caminho aqui. E aí me joga para um caminho até que eu vá chegar lá no Google, entendeu? Aí lá no Google é o contrário, a informação ela é desempilhada, né? Então eu vou primeiro tirar a parte do IP, depois do TCP, depois do HTTP, e essa informação chega no servidor que vai tratar aquela informação e vai me devolver a resposta. Então, assim, perceba que a gente está sempre se comunicando, né? Eu estou sempre enviando informação, que é a famosa requisição, né? No HTTP, a gente trabalha enviando informações através de requisições. E quem processa aquela nossa requisição nos responde. Então, é por isso que o HTTP ele é um protocolo de requisições e respostas, request e response. Né? A gente pergunta alguma coisa, requisita alguma coisa, e o outro lado responde para a gente. E aí depois aquele outro lado pode perguntar algo para a gente e a gente pode responder para ele. Então o HTTP vai funcionar dessa visão. Tudo bem? O próximo slide talvez seja mais tranquilo, porque ele já dá uma visão mais de implementação. Ó, e ele está de fato organizado. Então nós temos o protocolo IP lá embaixo. Eu estou ignorando a camada de física, tá? Não me interessa. Não sei qual é a tecnologia, pode ser a tecnologia que for, não é o nosso caso agora.
Então, nós temos o protocolo IP lá embaixo, e em cima do IP, o protocolo TCP, né? Do lado do TCP, temos o UDP. Vocês já ouviram falar no DNS? Aquele sisteminha que transforma endereço IP, nomes em endereços IPs e vice-versa? Você coloca lá no teu navegador, google.com.br. Tem um sisteminha chamado DNS que vai funcionar ali em cima do UDP, que ele vai pegar esse nome e ele vai fazer uma pergunta. Quem é google.com.br? Pode ser que a minha rede conheça. O google.com.br é o endereço 8888. Legal. Porque, de fato, quando a gente faz uma requisição, a gente não manda www.google.com, a gente manda o endereço IP só. O protocolo, ele só entende o IP. Tá? Então, eu sou obrigado a dizer para o IP, para o protocolo IP aqui embaixo, para onde que ele vai. Eu não posso colocar para ele www.google, não vai funcionar assim. Tá? Então, nós temos o IP, o TCP, o UDP, o DNS, o TLS, que é aquele cara que faz as comunicações seguras, não vem ao nosso caso agora, e em cima dessa pilha, o nosso bom e velho HTTP, né? O protocolo para transferência de hipertexto. E o que o protocolo usa? HTML, acho que todo mundo conhece isso, né? O HTML5 hoje, que é o cara da moda, o CSS, para ajustar estilos lá, hoje é a versão 3, se eu não estou enganado, usa muito a JavaScript e usa as nossas APIs web, tá bom? Então, assim, essa é uma visão mais clara do que a gente vai trabalhar. O nosso foco é trabalhar aqui em cima, do HTTP para cima, tá? A gente não está preocupado com o DNS, com o TCP, com o TLS, com o UDP e com o IP, tudo bem? É só mesmo para tentar contextualizar como é que o negócio acontece. De novo, qualquer dúvida, fala aí, avisa, tá bom? Então, chegando ao que interessa, que é o HTTP, o material está em inglês, tá? Porque eu acho legal, tá? Eu vou falando em português, mas o material está em inglês, mas ele está bem simplesinho, não tem nada para ninguém morrer, tá? O HTTP, então, ele é um protocolo da camada de aplicação. E aí, talvez tenha que dar uma olhadinha lá no material de redes para entender. Mas, camada de baixo é a camada de enlace, vamos chamar assim. É onde fica a infraestrutura. Depois dela, a camada de redes, protocolo IP, a gente acabou de falar. Em cima dela, camada de transporte, TCP, que é o que a gente vai utilizar, e UDP. E em cima dela, camada de aplicação. Camada de aplicação é o HTTP, o nosso e-mail, todos os aplicativos que a gente está acostumado a utilizar, eles vão estar ali usando algum protocolo da camada de aplicação. Então, o HTTP é um desses, é um protocolo que funciona na camada de aplicação. E ele, obviamente, ele é utilizado por sistemas, aplicações, o que seja lá, tá? E ele não tem a menor preocupação da forma como os dados vão ser transmitidos. Preocupação zero. O HTTP não se importa como é que o dado vai ser enviado, tá bom? Via de regra, a gente vai sempre trabalhar com um HTTP funcionando em cima do TCP. A gente vai assumir que a nossa requisição HTTP, nossa resposta HTTP, vai estar operando em cima do TCP, porque é aquele protocolo que oferece comunicação confiável. Aí, Feitosa, isso só funciona assim? Não. Dá para fazer o HTTP funcionar em cima do UDP. Alguém quer isso? Ninguém quer isso, mas dá para fazer funcionar, tá? Então, assim, o mundo todo utiliza o HTTP sobre o TCP. Nada impede que se crie uma aplicação específica, um uso, que o HTTP funcione em cima do UDP. Eu tenho uma rede fechada. Ok, então você consegue. Nessa disciplina aqui, a gente vai trabalhar com essa ideia de que o HTTP ele funciona em cima do TCP. Tudo bem? Então, o que a gente vai ver que, de fato, é uma ideia geral do HTTP e a gente não vai perder muito tempo com muitas coisas, não. Tá? A ideia é dar uma visão geral e aí vocês, de fato, vão atrás do que acharem que está faltando ou daquilo que precisa, tá bom? Então, sendo mais específico agora, né, o que é o HTTP? É o Hypertext Transfer Protocol, né, o protocolo para transferência de hipertexto. Seria a tradução bonitinha. Ele é um protocolo da camada de aplicação, a gente acabou de ver isso, e ele é um protocolo chamado de cliente-servidor. Né? Então, tem alguém
que é o cliente que está fazendo uma requisição para quem? Para um servidor. E o servidor responde, né, aquilo que ele foi requisitado. Então, ele é um protocolo cliente-servidor. Né? Eu preciso fazer uma requisição para alguém que vai me servir. Né? Vocês perceberam que vocês não têm no o browser, você não tem um browser falando com o outro? Você não usa o browser para mandar mensagem para o colega do lado, por exemplo, lá no laboratório. Não é verdade? Você faz uma comunicação com um serviço, com um servidor. Google, Amazon, Face, Twitter, o que for. Né? Você não está usando o teu navegador para fazer uma comunicação com um colega do lado. Então, ele não é uma aplicação cliente-cliente. Não é a gente falando, é a gente conversando com um servidor. Como é que é essa relação? O que é essa relação? Isso pode ser uma entidade, eu posso ter tudo num único canto, né? Eu posso, de fato, ter o meu cliente e servidor embarcados no mesmo local, depende da minha aplicação. Eu posso ter um user agent, que é um navegador, que é o nosso caso convencional. A gente navega usando um navegador ou usando um aplicativo do nosso smartphone, vai funcionar lá. Como a gente pode ter também um proxy, né? Um intermediário no meio do caminho que processa ou ajuda a nossa informação a chegar até o servidor web. Tá bom? Acabei de falar aqui embaixo, ó, o user agent, que é o elemento mais comum para ser um cliente, via de regra, ele vai ser o nosso navegador. Ele é o nosso web browser. Tá? Então, o que ele faz é isso. Ele vai, de fato, fazer uma requisição e esperar uma resposta, que é o que está aqui no terceiro tópico. Então, o HTTP é um protocolo baseado na ideia de request response. O cliente faz uma requisição ao servidor e o servidor retorna uma resposta. Tá? Nada impede que o servidor também faça uma requisição para a gente, né? E o cliente responda. Mas a ideia padrão é essa: é o cliente fazendo uma requisição e o servidor respondendo. Tá? De novo, o user, falando agora do cliente, né? O nosso user agent pode ser qualquer coisa. O via de regra é o nosso navegador. Pode ser o nosso smartphone, uma aplicação, pode ser um sistema, pode ser uma ferramenta, mas via de regra é um navegador. A gente vai utilizar isso, vai usar no curso como sendo um navegador. Tá? Então, como é que funciona? Então, para quem nunca parou para pensar como é que funciona o nosso navegador. Quando você está ali acessando o Google, você vai lá no teu navegador, na abinha lá para colocar o endereço que você quer, você põe lá o nomezinho www.google.com, google.com, sei lá, o fã é do BR, e compre o fã é do BR, né? Então, você, literalmente, ali você faz uma requisição, certo? Então, o que você está pedindo para o navegador, para o servidor HTTP, para o servidor, no caso, né, é assim, ó, ei, eu quero que você me envie o conteúdo relacionado a esse endereço aqui. Eu quero, como a gente está acostumado a falar, né, eu quero ver a página da UFAM, eu quero ver a página do Google, eu quero ver a página do Facebook, é isso que a gente quer. Então, a gente faz uma requisição, né, enviando para o nosso servidor lá do Google, né, aquele Google vai virar um endereço IP, e ó, eu quero a página principal, eu quero a primeira página, eu quero a página inicial desse negócio. O servidor vai lá, recebe essa requisição, certo? Vai responder para a gente com o conteúdo. Esse conteúdo, quando chega no nosso navegador, ele não vem uma figura, né? Ele é literalmente montado para ser exibido. Ele vem o conteúdo em HTML, ele vem o CSS para ajustar o layout da página, a formatação da página. Ele pode vir com imagem, com vídeo, com links para áudio, né? Ele pode vir com JavaScript, com algum scriptzinho, Java acho que é o mais comum, para melhorar o conteúdo, fazer algum tipo de processamento. Então, essa informação toda é recebida pelo nosso navegador, pelo nosso web browser, e ele usa engines, né, de renderização para tratar o HTTP, para tratar o CSS, para tratar o script, e aí literalmente exibir a página bonitinha como a gente está esperando. Para vocês entenderem isso, eu sempre brinco, é muito fácil. Pegue o navegador de vocês, né, não sei qual é, escolham uma página de e-commerce. Escolham lá, sei lá, Bemol, que é aqui da região, Amazon, Americanas, escolham qualquer uma. Coloquem o nomezinho lá e vejam, ela vai aparecer rapidinho, não é verdade?
Depois, descubra no navegador de vocês como é que vocês limitam ou proíbem o uso do JavaScript. Façam isso. Vejam lá, eu quero desabilitar agora aqui no meu navegador, Chrome, Firefox, Safari, Opera, o que for lá, eu quero desabilitar o JavaScript. Pronto, desabilitou? Repete aquela operação. Manda de novo procurar aquele, como é que é o nome? Aquele site. Vocês vão perceber que vai demorar a ser montada a página e que vai vir muito conteúdo faltando. Por quê? Porque tem muito conteúdo que precisa ser renderizado, só que como o teu navegador agora não permite mais usar JavaScript, ele não consegue renderizar aquilo, ele ignora. Então tu vai ver que a tua página vai ficar muito feia, vai faltar grande parte do conteúdo, que esse conteúdo ele é renderizado, ele tem que ser processado, tá bom? A gente pode falar que o HTTP, no lado do servidor, né, o servidor do protocolo HTTP, ele é um servidor, um software, que ele apenas escuta HTTP. Então, ele literalmente ele está lá com o vidinho ligado, a princípio na porta 80, para receber requisições. Então, é como se tivesse um porteiro lá no servidor, na porta 80, esperando requisições. Você quer falar HTTP? Entra. Você quer falar HTTP? Entra. Entra. Aí, quando essa requisição chega, ela é processada e ele te devolve. Tudo bem? Tem uma questão que eu não vou falar, que é a questão de porta, isso aqui acho que não vem ao caso, não. Tá? Então, sempre acontece isso. A gente faz uma requisição para o servidor, né, onde está hospedado lá o nosso serviço, aplicativo, o que for, ele está na portinha lá ouvindo, ouviu, processa e nos devolve. Tem uma terminologia aplicada a isso, né? Então, o front-end é a parte que está rodando ali o nosso browser, né? A parte mais visual, vamos chamar assim, onde tem a nossa aplicação, onde tem o nosso navegador, onde vai rolar HTML, CSS, JavaScript, o que for, e o back-end é mais o nosso servidor, né? É o software que o usuário não vai ver de fato, né? O usuário não vai acessar, não vai meter a mão na massa, digamos assim, e é onde acontece o processamento. Então, quando se fala em front-end, back-end para HTTP, o front-end é mais ou menos ali o cara na frente, está criando a página, está desenvolvendo o layout, é o nosso navegador, e o back-end é de fato o serviço que está atrás processando. Então, ó, só para ver, ó, só para ter uma outra ideia, ó, o front-end aqui o nosso navegador e o back-end aqui o nosso servidor web. Então, se faz uma requisição HTML, uma requisição na realidade, né, eu quero ver aquela página, a página A, B, C, o servidor recebe, processa, devolve aquela página, e aí, geralmente, uma página tem links para outras páginas. E aí o usuário vai lá, escolhe ver agora um outro link, então agora eu quero ver esse conteúdo aqui mais específico. Manda para o servidor, ele resolve e assim vai. Tá? Então, isso vai sempre acontecendo. E o nosso navegador está ali sempre renderizando todo o conteúdo que ele recebe. Imagem, foto, vídeo, script, CSS, vai embora. Ó, o último exemplo, mais prático ainda, né? Temos aqui uma página web que tem um conteúdo, oficialmente, uma imagem, um vídeo e algum tipo de conteúdo de publicidade. Né? Quem nunca navegou em algum, sei lá, site de e-commerce não comprou, quando chegou numa outra página, tá lá aquela coisa que você viu que não comprou, sendo ofertada. Isso é um anúncio, isso é outra coisa. Tá? Então, assim, ó, quando você está querendo ver essa página aqui, a gente está pedindo, de fato, para o nosso servidor web o layout da página, para ela ficar nesse formato bonitinho. Está pedindo para o servidor web a imagem, que vai aparecer ali na página. Está pedindo o conteúdo mesmo, o HTML que a gente quer. O vídeo, né, que faz parte da página, ele pode não estar armazenado junto com o servidor web. Ele pode estar em outro local, em outro servidor. Então, eu tenho uma requisição feita a esse servidor de vídeo e, com certeza, a propaganda, o advertisement, que é a ADS, né, ele não vai estar junto com o servidor web. Né? Isso é terceirizado, alguma coisa, um terceiro que tem contrato, algo do tipo assim. Então, percebam como uma simples requisição é um negócio bem interessante. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Então, chegamos à parte legal, que é a parte agora, de fato, sobre o protocolo HTTP, tá? Vamos lá. Por que o HTTP é um protocolo que vingou, e vingou há muito tempo, né? Hoje ele está na versão 5, acho que é isso também? Ou é a versão 4? Estou na dúvida agora.
Por que o HTTP vingou como esse protocolo que permite fazer visualização de conteúdo na internet, né? Primeiro porque ele é muito fácil, ele é muito simples, né? Vamos chamar assim. Ele foi projetado para ser assim, até porque quando criou lá nos anos 80, a ideia era ser simples, e uma coisa legal é que ele, por definição, ele tem que ser legível por humanos. Tá? Então, você enviar uma requisição, uma resposta, você consegue entender o que está acontecendo ali. Tá? As mensagens que são enviadas, recebidas, né, elas são facilmente interpretadas por quem está desenvolvendo, né, por quem está entendendo. Né? Essa ideia ajuda a reduzir a complexidade. E, obviamente, você consegue perceber coisas mais facilmente em relação ao HTTP. Uma outra coisa é que ele é extensível. Né? Ele foi criado na versão, desculpa, ele está na versão 2. Ele foi criado na versão 1.0, né, onde já permitia que você estendesse. Né? Então, você poderia criar a sua funcionalidade. Né? Não dá para você criar a sua e esperar que o mundo todo a aceite, tá? Mas você pode criar uma sua e utilizar só na sua rede, no seu ambiente. E aí isso foi melhorado. Tem a versão 1.1 e tem a versão 2, que é a versão que todo mundo usa hoje, que é, acho que o melhor melhoramento do HTTP. Ele é um protocolo sem estados, então ele não sabe o que aconteceu, então cada requisição é uma requisição única, ela é feita, a requisição acontece, ela é processada, respondida, e aquilo que foi feito desaparece, some. Né? Você não salva nada, né? Você não guarda registro de nada. Isso, obviamente, salva tempo, né? Economiza tempo e memória do nosso bom e velho servidor. Isso é um problema no nosso caso de segurança, mas para o HTTP isso é interessante. Né? Então, cada requisição ela é trabalhada isoladamente. Né? Fiz uma requisição, ela é trabalhada, processada e depois ela é esquecida. Tá? Então, o status, né? O status, né? O estado, se eu precisar de fato ter um controle de estado para saber quem eu sou, a melhor ideia é utilizar cookies e utilizar tokens. É o que a gente vai ver quando chegar mais de fato ali na parte das APIs web. Tá? Então, assim, eu loguei na página e eu quero permanecer na página agora logado. Né? Então, eu quero que o servidor saiba que quem está acessando aquela página é o Feitosa. Né? Eu não vou colocar no cabeçalho lá o meu login e a senha, para toda vez que eu trocar de página, tá lá, o login igual a Feitosa, a senha 1, 2, 3, 4. Não vai funcionar assim. Então, tem alguns mecanismos e os cookies e os tokens são os caras mais interessantes. E essa tirinha, para mim, ela é legal a explicar, né, o que está acontecendo. Né? Então, tem aqui, ó. Hi, eu sou um servidor. Né? O que você está querendo? O que você quer? Quem é você? Aí você, opa, eu sou um browser. Eu gostaria de ler esse artigo aqui, de ver esse artigo aqui. Ah, tudo bem, rapaz, que legal, né? Vou te ajudar aqui. Ah, eu estou vendo aqui que você é um smartphone, né? Você é um browser que está funcionando no smartphone. Como é que ele sabe isso? Né? Quando ele fez uma requisição, servidor, eu quero ver isso aqui, ele fez uma requisição enviando algumas informações que são padrão do HTTP, e nisso aí já foi uma informação que é chamada de user agent, que ele indica, é um campo textual, quem ele é. Então ele falou, eu sou um smartphone rodando Opera, com Chrome, sei lá, entendeu? Então, o servidor recebe isso, começa a processar e devolve aquilo que ele pediu. Ó, tá aqui o artigo que você queria. E aí o artigo chega no navegador, ele é processado, e aí quando o celular vai pedir outra coisa, eu queria isso aqui, quem é você? Entendeu? Ele não lembra que ele acabou de falar com o smartphone, porque o protocolo, o HTTP, é um protocolo sem estado. Chegou uma requisição, processa, responde e volta ao estado inicial. Processa, responde, estado inicial. Né? Tá ouvindo, processa e responde, estado inicial. Vai funcionar sempre assim. Então, ó, no HTTP, como a gente já tinha falado lá, ele não está preocupado com como é que acontece, mas a gente sabe que o HTTP vai ter a sua conexão de rede controlada pela camada de transporte. Obviamente vai ser o TCP, mas toda a função. A minha função é mandar e mandar resposta. Como é que esse negócio vai chegar não me interessa. Tá? Na versão 1.0 do protocolo, né, se permitia abrir
pares de conexões separadas, né? Então, eu queria fazer uma conexão para o Google, eu fazia uma conexão aqui. Eu queria fazer uma outra conexão para o mesmo Google, era uma outra conexão, e assim ia. Então, cada conexão, vamos chamar assim. Depois, isso obviamente não é muito eficiente. Se eu já estou conversando com o Google, por que eu vou jogar fora aquela sessão, aquela conexão, para abrir uma nova? Né? Se eu ainda quero falar com o Google, era mais fácil eu continuar naquela que já está estabelecida. Né? E aí se percebeu que só fazer isso fazer apenas uma única conexão era ruim, e aí isso foi sendo melhorado na versão 1.1. Então a versão 1.1 criou a ideia de pipeline. Eu acho que os senhores já pagaram a arquitetura de computadores ou pagaram OC, né? Pipeline vem lá dessa ideia, né? Então você consegue de fato enviar requisições agora na mesma conexão, uma após a outra, né? Isso é muito mais eficiente do que manda uma conexão, morreu, manda outra, não. Cria uma, a primeira fica estabelecida e você só encaminhando novas requisições. A versão do protocolo é melhor ainda, porque ela permite fazer multiplexação de mensagens numa única conexão. Em vez de eu mandar várias requisições, eu posso mandar uma única requisição com vários dentro, digamos assim. Tá? Aí, óbvio que isso é mais complexo, é muito interessante e funciona muito bem. A gente vai ver, quando estiver trabalhando, que quase todos os servidores hoje ainda usam a versão 1.1. Embora a 2 funcione muito bem, quase todo mundo usa a 1.1, tá bom? Ó, como é que é uma requisição, então, HTTP? Como é que é esse negócio? Quando a gente faz o que é uma requisição quando a gente faz, de fato? Então, chegou no browser, tem lá o HTTP, o nosso endereço, isso é uma requisição. Então, uma requisição HTTP, ela tem esse carinha chamado aqui de URL, né? Uniform Resource Location, né? A localização uniforme do recurso, vamos chamar assim. Então, uma URL, ela obrigatoriamente tem que ter isso aqui, ó, um host, né? Então, uma requisição, ela tem que dizer qual é o protocolo, HTTP, qual é o host, para onde é que esse cara vai, www.google.com.br. Beleza. A porta, ó, 2 pontos, a porta, né? Percebam que está entre chave, quer dizer que esse cara que é entre colchete, que esse cara é opcional. Por padrão, a porta do HTTP é a 80, mas pode funcionar em outras portas. E tem aqui também a parte de um caminho absoluto, que são outras informações, que também é opcional. Então, quando a gente faz uma requisição, abre o navegador e abre uma página, a gente está fazendo isso aqui, mandando uma requisição HTTP, para aquele nosso endereço. Se a gente definir qual é a porta, ok, senão ele vai assumir que é a porta 80, e se tiver mais informação, é o nosso caminho absoluto. Aí aqui embaixo tem os 2 exemplos, ó. Eu vou no navegador e coloco lá o www.get.edu.cn, né? Automaticamente o navegador vai colocar um HTTP na frente e fechar o CN com outra barra, tá? Pronto, né? Ele colocou o HTTP, que é o protocolo, e tem ali o endereço. Ele vai assumir automaticamente que a porta é a 80 e que essa página não tem nenhum tipo de conteúdo, nenhum caminho mais específico para chegar no conteúdo. Já o segundo exemplo, ó, em vez de ser um nome, é um IP, é um endereço IP. 192.168.0.16. 2 pontos, a porta agora não é a 80, é a porta 8080. É uma porta diferente da convencional. E ele agora tem um caminho absoluto, ó. Ele está procurando pelo index.jsp, tá? Então, isso é a ideia de uma requisição em HTTP. E aí, só para deixar mais claro, o protocolo faz parte, ele é obrigatório, você não coloca, mas o navegador coloca. Obviamente, a gente vai trabalhar com HTTP, mas pode ser file, pode ser FTP, pode ser o HTTPS, quando a gente trabalha usando aquele protocolo que eu coloquei na figurinha lá, que tinha o TLS. O host pode ser o nome, como pode ser o endereço IP, de onde a gente quer ver o serviço. A página, o padrão, desculpa, a porta, o padrão é 80. Se estiver utilizando o HTTPS, né, com segurança, é a 443, mas depende do servidor. E o caminho é aquela rota, é aquele recurso que a gente quer acessar, que não está direto justamente na página inicial, vamos chamar assim, tá bom? Ó, tem ainda a parte de carry strings, que também é opcional.
Então, toda query string, ela é formada por uma ideia de atributo ali, chave-valor, né? Então, eu tenho esse par chave-valor e isso é enviado pelo meu cliente. Então, tem um exemplo aqui, ó, www.google.com/search, aí eu estou procurando um web mais developer. Então, eu estou sempre colocando um atributo chave-valor aqui. A chave para mim aqui é o quê? E o valor para mim aqui é web mais development, tá? A mesma coisa com esse duckduckgo.com, que eu tenho também aqui, só que aqui eu tenho dois pares chave-valor, né? Eu tenho o quê? Que é o web mais development, e tenho o IA, que nesse caso aí é images. Tudo bem? Além disso, ele ainda permite a ideia de um fragmento, que é eu apontar diretamente para uma parte específica do meu conteúdo, né? Então, ó, se pegar esse conteúdo aqui, ó, HTTPS, Wikipedia, URL, né, o URI, na realidade, Uniform Resource Identification, ele vai mostrar a página a partir do começo. Se eu colocar esse fragmento aqui, ó, esse hashtagzinho aí, definition, ele vai trazer a página já nesse ponto do definition, tá? Então, tem esse parâmetro aí da URL, permite você acessar uma parte mais específica ainda de um conteúdo. Obviamente, isso tem que estar definido na página, no conteúdo HTML, tá? Se quem criou a página com o HTML não definiu isso lá, não tivesse marcado lá, isso não vai funcionar, tá bom? De forma geral, HTTP é muito bem documentado, tá? Pode procurar como HTTP Documentation. Ó, tem esse monte de especificações aqui do HTTP, né? Se vocês vão encontrar lá, tem aqui o site bonitinho. Dá para ler, entender como é que funciona o protocolo. O protocolo 1, o 1.0 foi meio que aposentado pelo 1.1. Aí tem o 2 com o TLS, tem muitas coisas aqui, dá para quem tiver interesse, curiosidade, ver coisas a mais. Deixa eu só ver se eu vou parar por aqui. Não, só mais um pouquinho aqui. Então, pronto. Para fechar, então, eu tinha conversado agora, eu tinha mostrado, mas vamos de novo, né? Quando um cliente ele faz uma comunicação, ele está criando esse fluxo de comunicação com o servidor. Então, basicamente, o que ele faz é, ele vai abrir uma conexão TCP, né, para encontrar para enviar aquele conteúdo, né? Então, o HTTP vai enviar para o TCP toda a sua informação de requisição no seu formato, que é o formato certinho. O TCP vai tentar fazer uma conexão até o servidor, vai dizer, ó, protocolo IP, eu quero fazer uma conexão com o servidor do Google. Vai lá para mim, aí, opa, ok, criou essa conexão. E aí ele vai enviar, depois que a conexão está estabelecida, ele de fato faz o envio da informação, tá? Para o outro lado. É o que está aqui embaixo. Por que eu não estou conseguindo ver? Deixa eu voltar para cá. Por que eu não estou conseguindo... Estão conseguindo ver a figura aí? Esse trechinho de código? Não, professor. Só o começo dele. Tá bem em cima, né? Pronto, aqui, deixa eu colocar para cá. Pronto, deixa eu colocar de novo. Pronto, tava ruim ali a posição. Ó, então, isso é uma requisição HTTP, ó. O fluxo vai dizer assim, ó, vai ter um GET usando o protocolo, um GET para o raiz, usando HTTP 1.1. Então, eu estou pedindo o conteúdo aí, me dá esse conteúdo. Qual o conteúdo? O conteúdo que está a partir da página inicial, a partir do raiz. Está usando qual protocolo? Estou usando o protocolo HTTP 1.1. Onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar no host developer.mozilla.org. Ah, eu falo francês, tá? Então, quando você faz um envio de uma requisição, você define alguns parâmetros. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Chega no servidor, o servidor recebe aquela requisição e ele vai nos responder. Ele responde com isso aqui, ó. Eu também estou conversando com você usando a versão 1.1 do protocolo e eu vou te dar um status, que é 200. Esse 200 significa, ok, a sua requisição foi aceita e segue o conteúdo que você me pediu. Aí ele coloca a data, que ele está enviando aquela requisição, ele está dizendo quem ele é, eu sou um servidor Apache, né? Está aqui a data que essa informação que você me pediu foi modificada, tem vários parâmetros que podem ser colocados na resposta também, e aqui na linha 10, ó, já é de fato o conteúdo em HTML que corresponde àquela página que foi pedida. Tudo bem? E aí o último passo 4 é ou encerra essa conexão ou reusa para outras informações. Esse é o fluxo básico. E inicio,
faço uma conexão TCP, depois que ela está estabelecida, envio, faço a minha requisição de fato, chega do outro lado, o servidor processa, responde e me devolve. E aí eu decido se continuo, fecho, outras coisas. E aí, de novo, se for na versão 1.1, pode ter o pipeline ativo, né? Então você consegue manter e reusar. Se for na versão 2, você pode até fazer multiplexação, mas aqui não é o nosso caso, a gente não está muito preocupado, essa parte de versão 1 e 2 não influencia, no nosso caso, na segurança web, né, a forma como a comunicação de fato acontece. Eu vou parar por aqui para que a gente, na aula de quarta-feira, então, feche um pouquinho mais aqui sobre HTTP Request Response, tá bom?